não tenho a notícia tão entusiasmada do senador Paim sobre o acolhimento ao seu livro. Eu não publiquei nenhum livro ainda aqui no Senado, mas quero fazer algumas considerações sobre uma reunião que tivemos hoje, presidente. Uma reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Assuntos Econômicos, onde foram convidados, estavam presentes, 4 debatedores, 2 que foram lá explicar, justificar, mostrar as razões que levaram o governo a propor a PEC 241, conhecida como PEC do teto, e que o senador Ferraço disse que devia ser melhor conhecida como PEC da responsabilidade fiscal, coisa com quem eu concordo, e 2 debatedores que foram fazer um questionamento à PEC, um questionamento muito mais político, ideológico, do que um questionamento técnico que tenha sustentação. Mas eu nem ia trazer esse assunto ao plenário, senhor presidente. Entretanto, eu vi a fala da senadora Vanessa Graziotin, agora há pouco aqui, e a fala da senadora é um solilóquio. Ela fala com ela mesma, não é? Mas já que ela fala na tribuna do Senado, é importante que a gente venha aqui para contrapor a fala da senadora Graziotin um pouco de realidade. O Brasil acaba de enfrentar uma eleição. O partido da senadora Graziotin, o PT, perdeu quase todas as posições, considerando a relevância das posições que tinham, a insignificância das posições que tem hoje, em relação ao que tinham até então. Quer dizer, houve um recado muito claro dos eleitores. Nós não queremos isto que o Senado da República, o Congresso Nacional, afastou. Não é só ex-presidente, é tudo que ela representa. É tudo que representa esse lulopetismo que, ao longo de 13 anos e meio quase, nos colocou na pior crise econômica da nossa história. Foram apresentados lá hoje, senhor presidente, gráficos dos últimos 120 anos. Não houve nenhum outro momento na história do Brasil onde nós tenhamos chegado a uma queda na economia tão forte como nesses últimos 3 anos, 14, 15 e 16. E a gente que causou esta queda, que foi deslocada do poder há 3 meses, vai na comissão dizer, não, é preciso gastar para estimular o consumo, estimular o emprego. São irresponsáveis. São portadores de uma síndrome, não é, grave, que é ignorar a realidade. Não é? Muito grave. Mas, sobretudo, ignorar a realidade no que ela tem de nefasta para os brasileiros. 12 milhões de desempregados. 22 milhões, se contarmos aqueles que já desistiram de procurar emprego, aqueles que tentam, mas não conseguem. Enfim, um contingente formidável dos brasileiros em idade adulta que estão privados de renda por um governo danoso, desastroso, que deu 500 bilhões de reais para o BNDES distribuir entre seus amigos, os ditos campeões nacionais, que não geraram um novo negócio no Brasil. Fizeram aquisições aqui e acolá, mas não investiram em tecnologia, não investiram em produção, não investiram em infraestrutura. Desastre. Compadrio. O mesmo compadrio que eles alimentaram nas renúncias fiscais. Neste ano, senhor presidente, as renúncias fiscais devem chegar a mais de 200 bilhões de reais. Com urgência, nós temos que interromper essa sangria. O resultado disso, do ponto de vista de competitividade, do ponto de vista de produtividade, é praticamente nenhum. De novo, compadrio. Essa gente usou o capitalismo brasileiro
para, por debaixo de um discurso esquerdista, estabelecer com eles uma relação promíscua com ele, né, com o capitalismo brasileiro, e com os atores que lhe faziam a corte, do mesmo modo que hoje tomam a distância necessária, porque o significado desse governo é um significado profundamente danoso para o país, como mostrou as eleições. Agora, a senadora vem aqui e a fala dela é uma fala repetitiva. Ela tenta cobrar muito comparações com o governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique deixou uma herança bendita para esse governo Lula. Foi graças a ela que esse governo conseguiu engrenar. Eles não tinham sequer um plano para combate à pobreza. O programa deles de Fome Zero era um blefe. Tanto que eles logo tiveram que abrir mão disso e adotar os 4 programas do governo Fernando Henrique, que era o Vale Gás, o combate ao trabalho infantil, o Bolsa Alimentação, né, e o Bolsa Escola. Então, você tem ali um ambiente, uma situação que é de derrota total, não aceitação e reiteração, tentando buscar, através da mentira, tirar alguma coisa, seja através de comparação, seja através de dizer que é possível fazer isso ou aquilo hoje. O que é possível fazer isso ou aquilo hoje é o contrário do que eles estavam fazendo, senão o Brasil não sobrevive. Esses irresponsáveis, inconsequentes, até o último dia agravaram o desastre que provocaram nas contas públicas, brutal, nas empresas públicas que foram pilhadas, Petrobras e Eletrobras destacadamente, nos fundos de pensão, instrumento poderoso para financiamentos imobiliários, financiamentos de toda a natureza, financiamento de infraestrutura, foram pilhados. Para que os brasileiros saibam, só o fundo de pensão dos Correios vão ter que pagar os funcionários ativos e inativos durante 23 anos, 17% a mais de contribuição para cobrir o rombo deixado pelo lulopetismo. Então, a minha fala tem muito sentido, senhor presidente, aqui, de recuperar, tentar recuperar uma certa racionalidade no debate. O PT criminalizou o debate durante todo o tempo que esteve no governo. Nós contra eles contra nós, o bem contra o mal. Agora, derrotados de uma forma cachapante nas eleições, eles buscam outro caminho para dizer que é possível imediatamente recuperar crescimento se adotarmos a receita deles, que foi a receita do desastre, da nova política econômica. Aquilo foi um blefe para, até quando deu, pilhar as contas públicas, desorganizar a economia e ficar no poder. No fundo, esse é um partido que tem uma vocação de poder em que vale tudo. Onde menos vale é o compromisso com os brasileiros, com os trabalhadores, com políticas sustentáveis na área social, na área econômica. A partir de agora, senhor presidente, convicção minha, decisão minha, vou ocupar essa tribuna todos os dias para evitar que o solilóquio petista prossiga como eles têm feito reiteradamente, inclusive nas comissões. Eles fazem reuniões, fazem convocações para, na fala deles, reiterar, sem dar nenhuma consequência prática que possa nos ajudar a sair dessa situação. Concedo a parte ao senador Magno Malta. Senador Zé Aníbal, Vossa Excelência traz de um tema saudável, embora não seja novo, seja do dia a dia, mas saudável, com competência. Na verdade, eu não pedi uma parte a Vossa Excelência, eu estou aqui te olhando o tempo inteiro, balançando a cabeça, concordando, admirando o raciocínio de Vossa Excelência e, de uma certa forma, achando graça também do discurso da senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigado, senador Magno Malta. O que eu tinha a dizer, senhor presidente? Por hoje, mas voltarei sempre que eles ocuparem para o solilóquio, a fala com eles próprios, que os brasileiros já não se ligam neles. E as eleições deixaram isso muito claro. Mas agradecer muito a oportunidade.